Olá, mais uma vez, com grande satisfação, continuamos aqui com o canal do Sindicomex. É o canal onde nós conseguimos trazer cada um mais próximo do outro, o Sindicato do Trabalhador. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui dois diretores do Sindicomex que vieram para a gente trazer aqui algumas informações, algumas experiências, por que eles são sindicalistas, por que eles lutam pelos direitos dos trabalhadores e por que é fundamental a negociação coletiva entre sindicato e empresa. Então, vamos cumprimentar aqui. Boa noite, Wagner, que é diretora da Precom. Boa noite, Alfredo, da LafargeHolcim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Mauro. Vamos agora iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta muito simples, que eu gostaria que eles respondessem para a gente. Vou começar pelo Alfredo, pela ordem alfabética. Alfredo, o que levou você a se tornar um sindicalista? Por que você virou sindicalista? Olha, o motivo de eu virar sindicalista, eu acho que já vem da ideologia, né, da gente, né, de estar sempre preocupado no trabalho, em estar ajudando, em estar tentando orientar o companheiro, e sempre nas reuniões do sindicato, para a gente ser proativo, né, como trabalhador, fazer perguntas, questionamento, e por aí eu fui convidado, então, a ingressar no sindicato. Aí recebi o primeiro convite, né? Aí da primeira vez eu fiquei ainda meio em dúvida, não aceitei. Quando foi pela segunda vez eu resolvi aceitar e então me ingressei na entidade, né? E foi assim, eu acho que uma satisfação muito grande, né? De estar fazendo parte do sindicato, porque já era uma coisa que já está no sangue, né? Sempre, desde criança, toda a vida, eu gostei sempre de estar ajudando o próximo, né? Procurando, de alguma forma, ajudar alguém. E no sindicato veio, né, essa vontade, né, essa ideologia que eu já tinha de estar participando, tentando fazer alguma coisa, né, em prol do trabalhador, em prol do polo da empresa que a gente trabalha, né? A gente tinha algumas reclamações, algumas coisas a fazer, então, com isso, foi aonde que eu me ingressei no sindicato. Você está no Sindicomex desde quando, Alfredo? O doutor Mauro, eu estava lá desde quando eu estou lá desde quando eu tinha cabelo, para descontrair aí, mas eu já estou, acho que 3 ou 4 mandatos já. Bom, então, antes de eu prosseguir para a gente ouvir a história do Vaguinho, que é muito interessante também, só uma dúvida que as pessoas normalmente têm, né? O sindicalista, qual que é a vantagem que ele tem? Eu acho que vantagem não tem muita vantagem, né? Mas é obrigação, a luta em prol da categoria. Mas como é que a pessoa chega a ser sindicalista? Através de uma eleição que existe no Sindicomex, inclusive, a cada mandato há essa eleição, e o sindicalista ele pode falar algumas verdades que muitas vezes nós, trabalhadores, ficamos com medo de falar, e se falarmos podemos ser demitidos, porque o sindicalista tem estabilidade. Isso está na Constituição, está na CLT, então, ou seja, ele pode falar a verdade para o patrão. E quando ele fala, ele não é dispensado por causa disso. Então, só para a gente entender. Então, agora, Vaguinho, conte para a gente o que levou você a se tornar um sindicalista. Ô, doutor Mauro, eu peguei esse gancho aí do Alfredo. Eu, antes de ser o sindicalista, eu já era sócio do sindicato, através de alguns companheiros que hoje não estão na empresa mais, e já vinha me sondando, conversando, porque pela minha popularidade dentro da empresa, de chegar a resolver algumas questões, igual o senhor mesmo falou, o funcionário fica, nossos colegas de trabalho ficam com vergonha, com receio, com medo de conversar, de fazer alguma reivindicação, e aí eu estava sempre pronto. Eu deixava de fazer os meus afazeres, mesmo não sendo do sindicato, mesmo não sendo diretor dentro da empresa. Eles me perguntavam o que eu achava, se poderia conversar. Eu, tipo assim, aquele negócio, tomava as dores daquele companheiro e chegava perto do encarregado e conversava. Olha, está acontecendo isso e isso. Aí, na época, os diretores que já saíram, conversaram comigo e me perguntaram se eu tinha vontade de ser um sindicalista da empresa.
E eles me falaram assim, antes que você responda, a gente já vê que você tem um perfil de ser solidário dentro da empresa, de conversar certas coisas que os companheiros não têm coragem de fazer indagações com alguns gerentes. E mesmo assim, eu não sendo, eu já fazia essa parte. Aí eu, igual o Alfredo falou, no primeiro ano eu fiquei meio receoso. Aí, assim que um dos diretores saiu da empresa, colocou meu nome, eu aceitei e já estou aí uns 3 mandatos também. Estou aí na luta. Muito bom, Vaguinho. Agora, outra questão também que as pessoas podem estar pensando, principalmente talvez quem não seja trabalhador da Precon e da Lafarge-Holcim, por que são diretores que trabalham nessas empresas? Porque no sindicalismo, os sindicatos buscam a efetiva representação. Então, ou seja, aquele sindicato que tem diretores que não são trabalhadores, não é um sindicato que está dentro da lei e que realmente representa. Então, o Sindicomex ele tem vários diretores, nós vamos trazer alguns aqui, inclusive, para esse bate-papo, diretores que estão dentro da fábrica, que acompanham o dia a dia. Ninguém melhor para representar você do que aquele que trabalha como você. Então, é por essa razão que o Sindicomex sempre busca diretores que estejam presentes lado a lado com o trabalhador. E agora vamos fazer uma pergunta, primeiro para o Alfredo, depois vou perguntar para o Wagner, lá da Precon, que é a seguinte, Alfredo, você que acompanha o sindicalismo há algum tempo, vive o drama do trabalhador, que infelizmente o capital ele domina o mundo, não tem como a gente fugir disso, mas eu gostaria que você dissesse para a gente, lá na Holcim, Lafarge, Holcim atualmente, quais foram as conquistas que o Sindicomex conseguiu para o trabalhador? Olha, foi várias conquistas, sabe, doutor Mauro? A gente, né, travou uma luta muito grande desde, né, antes de eu ser diretor, né, o sindicato já vinha pleiteando alguns direitos, e a gente teve várias conquistas, como ticket de alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, coisas pequenas que às vezes o trabalhador nem enxerga. Por exemplo, uma tarifa bancária, por exemplo, quando houve uma troca de banco, por exemplo, que era do mercantil, passou para o Itaú, aí tinha uma taxa alta para os trabalhadores, a gente lutou, correu atrás também para poder baixar essa taxa, ser isento dessa taxa, e várias outras coisas também, né, que a gente sempre buscou e conquistou. E que, às vezes, alguns trabalhadores, né, agora recém-chegados, até nem reconheçam, acha que é direito, né, que é direito, já, mas esquece que, no passado, né, o sindicato batalhou muito por isso, entendeu? Para essas conquistas. Adicional noturno, hora extra, horário de revezamento, né, que era dramático, a gente conseguiu colocar a escala chamada escala francesa, que é uma escala ótima, que hoje a maioria das empresas quer trocar e a gente vem lutando, né, sempre para que não haja essa modificação, fazer valer os nossos direitos. E o mais, eu acho que é essas conquistas que a gente conseguiu aí com muito êxito, né, e ainda lutando para mais conquistas. Muito bom, Alfredo. E você, Vaguinho, o que você encontrou, conseguiu perceber ao longo desses anos como sindicalista de conquistas para o trabalhador? Bom, lá na Precon, é bom salientar que hoje nós temos 3 Precons, né? Hoje já se fala DVG, Precon, que é um local, setor que eu trabalho. Tem a Precon, que está até mudando o nome hoje, da PESC para outro nome lá, nome do BS Construções, que é o Sistema Construtivo, e o Precon Habitacional. E nós, do Sindicato Sindicomex, representamos as 3 empresas. E as conquistas que vieram esses anos, assim que eu já ingressei no sindicato, basicamente foram: a gente não tinha um efetivo de troca de EPIs, de uniforme, por exemplo, por causa da outra fibra que saiu. Tinha, pela CLT, a gente tinha que trocar, e esse uniforme era lavado dentro da empresa, por causa da contaminação. E nós conseguimos mais, pelo sindicato, conseguimos mais trocas de uniformes semanais, que antes era reduzido.
Outras conquistas foram baseadas nos bancos de horas. Muito tempo a gente lutou contra o banco de horas, só que agora eles voltaram atrás por causa da pandemia, está se aplicando isso. Outras coisas também de benefício que a gente sempre conquistou, mediante um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. A empresa, com um mês de afastamento, cortava o ticket, e nesse último acordo, nós, de tanto bater na tecla, o presidente da empresa recuou e hoje dá assistência técnica, jurídica para o afastado, não corta o ticket e mantém a medicina do trabalho empenhada a essas questões da saúde do trabalhador. E também, né, na questão do pessoal da argamassa, a gente está sempre pleiteando toda mudança que tenha sempre a presença dos sindicatos, que estão acompanhando na questão plástico, da fibra e da argamassa. E hoje está um pouco até afastado, mas por causa mais da pandemia, dos outros dois setores, das outras duas empresas, dentro do mesmo espaço. E também o transporte, que agora ficou direcionado para cada setor. Isso já vem aplicando nos acordos coletivos. Há algumas restrições, mas a gente pleiteou e hoje está tentando conciliar mais próximo para o trabalhador não ficar tanto tempo dentro do transporte para ir e vir para a empresa. E agora a gente está salientando na Fibro a questão da mudança da logística, por causa da chefia que está mudando. Eu mesmo, particularmente, o Jonas, estão em cima para que eles não deixem os novos gestores de lado do sindicato. Nós estamos em cima, mostrando a nossa presença, e isso é fundamental, e estão lá, sempre correndo atrás dos direitos dos trabalhadores. É uma conquista que eles esperavam que a gente ia estar sempre deixar passar batido por causa da pandemia, e nós não estamos. Muito bom, Vaguinho. Só para acrescentar o que os dois falaram, o Sindicomex também nessas duas empresas, na verdade 4 empresas, né, porque o Wagner falou são 3 Precons, e na Lafarge-Holcim temos uma atuação muito intensa na área jurídica, que é o departamento jurídico que eu estou representando. Então, nós temos ações coletivas. Então, para o trabalhador que não sabe, aos sindicatos e ao Ministério Público do Trabalho, há uma prerrogativa constitucional que é a seguinte: nós podemos ajuizar em nome do trabalhador, sem consultá-lo, ações coletivas. Por que há esta possibilidade? Porque muitas vezes o trabalhador sozinho, trabalhando na empresa, como é que ele vai reclamar na justiça? Vai ser dispensado, com certeza. E nós podemos reclamar coletivamente. Só que o direito tem que ser homogêneo, ou seja, é o direito que é igual para todos. Então, quando é direito heterogêneo, que é aquele direito individualizado, aí a pessoa tem que procurar o advogado para que ela possa entrar com ação individualizada. Mas nós percebemos, a título de exemplo aqui, contra as Precons, nós temos aqui a ação de adicional de insalubridade e periculosidade. Nós constatamos, com assessoria de um perito, nós vamos, inclusive, trazer aqui no canal para falar sobre insalubridade e periculosidade, que a Precon ela não estava pagando a todos os trabalhadores os direitos que eles tinham. Entramos com ações coletivas, inclusive Precon aí industrial, que é hoje essa PG, né, Vaguinha? DVG. A DVG, que é a mesma empresa. Então, nós visamos ação também contra a Precon Engenharia e conseguimos sucesso. Então, já estamos na fase final do processo, é uma coisa que a gente faz. Contra a Lafarge-Holcim, descobrimos há alguns anos que a empresa não estava pagando extensão de adicional noturno, como também na Precon não pagava. Então, entramos com ações coletivas. Então, o sindicato ele também tem essa função de defender coletivamente o trabalhador. Por isso, a importância do diretor dentro da fábrica, porque nós não adivinhamos essas coisas. Nós descobrimos porque os diretores como o Vaguinho, como o Alfredo, né, chegaram, olha, a empresa não está cumprindo essa obrigação legal, aí pede um parecer do jurídico, descobrimos que não cumpre, avisamos para a empresa, ela não quer pagar voluntariamente, a gente vai para a justiça. Então, é só mais uma forma que a gente tem aí de defender também coletivamente o trabalhador. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, vou perguntar inicialmente para o Alfredo, que é a seguinte: eu gostaria que você, Alfredo, explicasse para a gente como é que é construído um acordo coletivo. É o sindicato que escolhe o que pedir?
O sindicato escuta os trabalhadores? Como é que funciona, Alfredo? Não, primeiramente, né, não é o sindicato, né, é os trabalhadores, né? A gente faz uma pré-pauta, né, escuta os trabalhadores, né, vai para a porta de fábrica, né, faz uma pré-eleição e ouvimos os trabalhadores, né? Aí, depois de a gente fazer essa pré-pauta, que a gente vai, reúne com a direção, com os diretores, e monta, assim, a pauta daquilo que o trabalhador pleiteou, entendeu? Aí que a gente vai montar a pauta de reivindicações do acordo coletivo. Mas, para isso, a gente faz uma prévia, né, dentro de fábrica, que os trabalhadores dê suas sugestões, aquilo que mais necessita. Então, não cabe, né, não é o sindicato que toma essa decisão. Normalmente, depois de a gente abrir cada trabalhador, né, que faz a sua pré-pauta, aí a gente vai e monta a pauta e leva para a discussão com a empresa. Muito bom. Lá também, Vaguinho, na Precon, o sistema é a mesma coisa? Isso, a gente, juntamente com o sindicato, através dos funcionários do sindicato, a gente divulga na empresa uma pré-pauta assim, que eles tenham ideia de quê? De um todo, desde a questão salarial, da questão de tudo, de onde mede, o que eles acham, eles colocam lá de sugestões, e aquelas mais pedidas nos 3 setores, né? A gente vai e lança e faz a pauta que foi elaborada pelos trabalhadores. Aí a gente apresenta, vê as que estão mais eficazes e a gente faz, juntamente com a empresa, as reivindicações dos trabalhadores, não que o sindicato propôs, sim pleiteado pelos trabalhadores de chão de fábrica e também do administrativo, que são poucos que têm coragem de manifestar. Muito bom. Então, só para o trabalhador entender, então, o que eles estão dizendo para a gente é que o sindicato faz uma enquete, uma pesquisa, para verificar quais são as necessidades e os desejos do trabalhador. Depois que é feito isso, é apresentada uma pauta para a direção da empresa, e aí começa a negociação. E a gente sabe que negociação, um cede do lado, outro cede do outro, a gente sempre pede realmente o que o trabalhador está querendo. Eu gostaria que o Alfredo contasse para a gente uma experiência com relação à negociação. Eu também, enquanto advogado, um dos advogados do Sindicomex, tenho participado muito intensivamente das negociações já há mais de 8 anos e conheço bem os dois aí. E os trabalhadores não têm noção, né? Como é que esses dois aqui brigam por você, viu? Eu sou testemunha disso. Pena que a gente não pode transmitir ao vivo, né? Seria muito bom a gente transmitir a negociação ao vivo. A gente não pode. Realmente atrapalharia a negociação, porque no meio do pau quebrando lá, alguém ia querer até bater em alguém lá, então não dá certo. Mas eu gostaria que o Alfredo, inicialmente, depois do Vaguinho, contasse para a gente uma história, uma coisa boa, a sua experiência com a negociação, Alfredo. Olha, é uma experiência, assim, né? Primeira coisa, a gente tem que ter bom senso, né? Porque às vezes tem sindicalista ou até mesmo o próprio trabalhador acha que tem que ser a ferro e fogo, né? E não pode ser, né? Já é negociação, já é exatamente por isso. A gente tem que ouvir, né, discutir, levar para a pauta para discussão, e quando a coisa começa a engrossar mesmo, né? Assim, para o trabalhador saber, a gente pede um tempo, né? Sai, se a gente está numa sala, sai para uma antessala, reúne, discute, para a coisa não ser, o clima não se alterar, né? Assim como a Lafarge-Holcim e sindicato tem uma relação muito ótima, muito boa, né? O Dr. Mauro sabe disso. Então a gente sempre não tenta exaltar, porque quando a partir do momento que você exalta, né? Já aconteceu isso comigo no passado, né? Eu lembro de uma discussão de hora extra que estava reduzindo a hora extra, aí que eu levantei, bati na mesa e falei, por que a empresa então não paga 200%? Já que ela quer cortar e não quer hora extra, penaliza o próprio bolso da empresa, então. E saí até da sala porque eu não concordava de reduzir a hora extra que nós recebíamos de 100%,
120% para 50% e 100%. Então, foi uma negociação assim muito que eu fiquei muito alterado. Mas depois você vai aprendendo a lidar com essas situações, né? E vai, como se diz, negociando mais a bons modos, né? Mas já houve muitas discussões que chegou por exemplo, eu lembro de uma que já estava para fechar, né? Praticamente o pessoal já iria aceitar. Eu não esqueço que eu pedi a palavra, né? E entrei e falei certas coisas lá no momento da Assembleia Geral, que os trabalhadores mudaram de opinião, né? Então, isso aí eu achei que foi um momento assim relevante, né, que eu achei. Mas é isso, a gente tem que ter os pés no chão para as negociações. Tem um momento que você tem que ter pulso forte mesmo de alterar, de né, impor, mas sempre relevante. Muito bom, Alfredo. E você, Vaguinho, qual a experiência que você tem para contar aí das suas negociações, da sentada na mesa? Olha, eu vou falar com vocês, viu? Ao mesmo tempo que é gratificante, é doloroso, é estressante a gente ouvir e assistir dentro do chão de fábrica números e números de metas alcançadas, e só chegar numa reunião de acordo coletivo não é hora, nós estamos na época das vacas magras. Isso é o que é o costume, eu falo experiência própria das 3 unidades. Mas quando eu falo de estresse e de desgaste, é uma experiência ruim no fato de que a empresa que está no vermelho é uma constante troca de gestores. Aí o que nós conversamos na primeira reunião do assunto de acordo coletivo, essa pessoa já não está mais. Aí vem outra pessoa, vem outro profissional. Aí a gente tem que falar tudo de novo. Isso vai arrastando o acordo coletivo. E no chão de fábrica, os colegas ficam assim, os companheiros ficam assim. E aí, acertou lá? É 30%, 40% de aumento e tal? Porque o trabalhador visa o quê? É o reajuste salarial. Infelizmente. Eles não veem um contexto em geral. Só quer ver um aumento de salário, aumento do ticket. E a experiência boa foi quando o pessoal administrativo do prédio, a Precon sempre pagou 44 horas e os funcionários trabalham 40. Aí esse novo presidente chegou e soltou o verbo que tinha de aprovar, que ia para a mudança. Eu e o Wilson e o Jonas, mais o senhor mesmo, o Dr. Mauro, deixando bem claro que ia ter muitas discussões, ia ter muito problema para o trabalhador. E nas primeiras reuniões, até no primeiro plebiscito, não aceitaram. Mas aí veio, né, o presidente pessoalmente, foi lá e esboçou muito nervosismo e o pessoal acabou aceitando. Mas aí a parte boa é que o pessoal me procurou e falou que nós fizemos a nossa parte corretamente, mas era o emprego deles que estava em jogo. Muitos votaram sim com medo de perder, mas eles deixaram bem claro que o sindicato tem uma força muito grande nesse aspecto. E muitos deles até agradecem a gente, assim, fora do administrativo. Nós, como diretores, quando vai conversar com algum lá, tem que conversar escondido para não ficar marcado. Essa é uma grande dificuldade. Mas em relação à negociação de acordo coletivo, é igual o Alfredo acabou de ressaltar. A gente tem que ter pé no chão, saber o que fala, ouvir bem, e na hora que é para a gente sair da sala, e para o senhor mesmo sabe, as armadilhas que esse pessoal tem para pegar a gente aceitar certas coisas e saber o que está falando. E aí tem o setor jurídico, basicamente, o senhor, que nos orienta e vê que aí não é um bom negócio, a gente volta sempre, porque nada mais é o acordo coletivo como fosse uma catira do pessoal do passado. Vamos conversar, a gente faz isso, a gente cede isso, a gente aceita aquilo, mas nunca deixando o trabalhador na mão. E nós estamos sempre em cima
pleiteando, e outra coisa boa lembrar nos acordos, não permitimos retirada de benefícios. Agora, só para ressaltar, o Dr. Mauro e o Wagner, À vontade, Alfredo. as piores negociações, né, no qual que a gente já participou, foi quando houve as demissões coletivas, né? Essas aí que é umas negociações que já chega pronto para a gente, né? E que quando traz para a gente, né? Essa que é dolorosa, igual foi as últimas, né? De demissões em massa. Essa é muito estressante, é muito deprimente, né? E nós é bom ressaltar, né, a conquista que nós tivemos, né, a LafargeHolcim, quando a gente conseguiu aqueles benefícios para os demitidos. Mas é muito estressante, porque você vê companheiro da gente, né, sendo demitido de 30 anos, 35, 10, 15 anos, companheiro, e eles vêm, reúnem com a gente e está acontecendo as demissões na fábrica. Isso aí que é deprimente. É as negociações que eu não gostaria e não quero participar mais dessa forma, porque é muito deprimente. Mas isso que o Alfredo contou me veio à memória agora um momento importante do departamento jurídico do Sindicomex. Em 2015, Exatamente. eu lembro dos detalhes, a empresa chamou a gente lá, né, a Holcim na época, chamou, o sindicato todo convocou uma reunião de urgência, chegou para o Alfredo, né, chegou para os demais diretores lá da Holcim e falaram, nós vamos mandar embora hoje 87 trabalhadores. Então, e criaram uma situação muito desagradável, né? Imagina 87 famílias perder a renda da noite para o dia, em cima da hora. E aí o que eu fiz? Nessa época, não havia reforma trabalhista e a dispensa coletiva ela não era permitida sem negociação com o sindicato. E eu aparecer lá na negociação, vamos fazer alguma coisa, não vamos aceitar isso. Criei com o departamento jurídico lá uma ação judicial, a segunda liminar do Brasil para reintegrar. Havia uma lá da Embraer, que eu até me inspirei, que houve uma reintegração na dispensa coletiva, conseguimos isso, e essa liminar nossa, ela virou notícia nos jornais dos sindicatos do Brasil inteiro, fiquei muito feliz, porque foi um trabalho muito árduo do nosso departamento jurídico, mas isso trouxe para os trabalhadores uma certa vantagem, porque conseguimos a liminar para reintegrar os 87. E aí chegou num ponto que a empresa, não queremos reintegrar. Então, se não for reintegrar, tem que trazer benefício. O Alfredo lembra muito bem disso. E a negociação foi tão intensa, porque a gente tinha uma carta na mão muito forte. Se não negociar, se não ceder direitos, nós vamos reintegrar todo mundo. Não tem outra conversa. E isso gerou até um paradigma. Por quê? Porque chegou num ponto na negociação que o negociador falou, não sei se o Alfredo se lembra, falou assim, olha, se tiver mais alguma proposta melhor do que essa no Brasil, de qualquer dispensa coletiva, nós cobrimos, né? Ainda brinquei, né? Casas Bahia, né? Ricardo Eletro, nós cobrimos. Então, ou seja, não foi o melhor dos mundos, porque realmente os trabalhadores foram dispensados. Mas eu me lembro que alguns receberam até 5 salários, plano de saúde durante um ano. Então, foi um acordo que eu entendo que foi vantajoso. E a vantagem maior é que, em 2016, infelizmente, houve outra dispensa coletiva, mas a empresa afinou. Ela não quis, não, vamos negociar primeiro. Ela quis negociar primeiro para depois dispensar. Então, eu estou só mostrando, contando esse caso aqui, para a gente ver o quanto é importante, quando o sindicato é forte, quando ele está unido, os trabalhadores, realmente fica mais fácil defender os direitos. Agora, uma pergunta que eu faço para os dois, tanto para o Vaguinho quanto para o Alfredo, uma pergunta que certamente já fizeram para eles muitas vezes, e tem gente que, mesmo eles respondendo, acham que não é verdade. Mas eu vou fazer agora e vou reafirmar. Alfredo e Vaguinho, quanto que vocês ganham para serem diretores do Sindicomex? Vaguinho, né? Vaguinho até riu, que já perguntaram muito. Quanto que você ganha? Quantos R$1.000 por mês, Vaguinho? Isso é bom, é boa pergunta. Nós tivemos há pouco tempo aí atrás um funcionário do sistema construtivo que queria filiar, ser um diretor, assim, porque ele viu o nosso trabalho, falou assim, vocês trabalham direitinho, e chega no final do ano, vocês têm 4 parcelas desse terceiro, não é? Vocês têm do sindicato da empresa. Eu falei, nossa, é triste. Não, eu mesmo, até engasguei, porque a gente nunca recebeu um centavo. O que nós temos, né, Alfredo? É muita perturbação, é muito pelego em cima do muro,
falando que o sindicato perdeu força, que o sindicato não é mais nada. A empresa hoje que não tem o sindicato igual o nosso, ressaltando, eu já ouvi isso dentro de fábrica, funcionário que veio de outras empresas e viu o nosso trabalho dentro da Precon, o sistema do DVG, e chegou e falou, olha, você sabe reagir. Em outras empresas que eu trabalhei, o sindicato não funciona, e aqui está funcionando. Não recebo um centavo, eu faço de coração, é uma coisa que eu não aguento ver certas coisas dentro da empresa, o patrão fazendo isso, alguns encarregados, eu brigo muito, e eu chego em casa, falo com o senhor, doutor, a minha esposa fala, você não está conseguindo dormir, é porque coisa que eu não consegui falar naquele momento, eu fiquei engasgado. E hoje eu estou pondo essas coisas para fora e falando, e não arrependo do que eu falo, é em prol do trabalhador. E ressaltando uma das perguntas que eu fiz aí, é bom lembrar que essa ação coletiva, doutor, aí liberou uma lista, 90% dos nomes que não estão na lista estão dentro da empresa, e se não fosse pelo sindicato, esse pessoal não ia nem estar sabendo que está acontecendo essa ação coletiva. Aí eu já passei para o senhor sabe isso, alguns nomes, e a maioria está dentro da empresa, esses anos todos, e está fora da lista da extensão de saúde. Entendi, Wagner. Realmente, isso é importante. O que ele está dizendo, para quem não está ligado aqui na conversa, é o seguinte: nós ganhamos uma ação contra a Precon Industrial de extensão do adicional noturno. Então, o trabalhador que não sabe o que é isso é o seguinte: o que é extensão do adicional noturno? Aquele que trabalha em turno noturno, que começa para 10 horas, 11 horas, se passa das 5 da manhã, as empresas, algumas pelo menos, não pagam o adicional total, paga só até 5 horas da manhã. Então, no ano de 2015, numa negociação dessas, porque os dois sabem que eu estou muito antenado, eu vou e pergunto, a empresa está fazendo isso? Não. Aí nós já temos aí um motivo para reivindicar. Eu perguntei numa reunião de negociação lá para a mediadora, lá, negociadora da Precon, a Precon paga? Ela falou assim, não. Então, vocês vão ter que pagar. Ela, não, vamos pagar, só que não pagou, né? Aí nós tivemos que entrar com ação coletiva para poder pegar o retroativo, os últimos 5 anos das pessoas. E agora, olha só, em 2015, agora que nós chegamos na fase de liquidação, de pagamento. A empresa colocou para a gente alguns nomes, foram 81 nomes de trabalhadores que a empresa entendia que tinham direito. Só que o que o Wagner está dizendo é que nós, uma obrigação nossa legal, nós demos publicidade à lista. Não informamos o valor de ninguém, só publicidade interna, ou seja, nós perguntamos, olha, tem uma lista aqui que a empresa diz que tem direito. Alguém não está aqui, aí apareceram alguns trabalhadores, então o que nós estamos fazendo para incluir esses trabalhadores que têm direito. Evidentemente que estamos apurando realmente, a empresa ela vai ter que provar que eles não têm, né? Então nós estamos aí para defender os trabalhadores. Mas isso é um fruto de uma ação coletiva. Agora vamos pegar a resposta do Alfredo. Alfredo, quantos milhões já ganhou esses anos aí como sindicalista, Alfredo? Olha, graças a Deus, né, já ganhei muitos obrigados, né, muitos tapinhas nas costas. Valeu, meu amigo. Então, acho que é isso, é o que eu falei lá no início. Você trabalha por ideologia, por prazer, por gostar do que está fazendo, né, de ter a preocupação com o seu colega. E o que a gente ganha é sempre a bênção de Deus. Infelizmente, se a pessoa pensa, né, que o sindicalista lá ganha alguma coisa, realmente não ganha nada. E além disso, né, quando você ingressa... Acho que cortou o áudio, Alfredo. Você podia tentar abrir para a gente. Dizer para Isso. trabalhador, para o candidato... Acho que fica no vídeo, viu, Alfredo? Tenta aplicar para abrir a câmera. Doutor Mauro. Está me ouvindo, doutor Mauro? Agora é o senhor que subiu a voz, doutor Mauro. Obrigado, Wagner. Fica aí embaixo, viu? Embaixo, Alfredo, tem um desenhozinho de um vídeo, é só clicar. Pois é, exatamente, mas só um minuto, por favor. Travou tudo aqui. Vamos lá.
Fica tranquilo. Tentar... Enquanto o Alfredo vai tentando ajustar aqui, eu vou dando sequência e vou perguntando aqui para o Vaguinho também. E se você não conseguir, Alfredo, você pode desconectar e conectar de novo, que costuma voltar. Porque nós estamos aqui nesta gravação ao vivo, dessa conversa com os diretores do Sindicomex, e tudo que a gente faz ao vivo, nós estamos sujeitos a ter isso mesmo, isso costuma acontecer. Mas agora o que eu vou dizer é o seguinte: nós sabemos que o sindicalismo brasileiro vive uma crise institucional, que a gente não pode negar, é que essas campanhas políticas que muitas vezes confundem, né, a questão de direito sindical com direito político. Então, ou seja, o sindicalismo hoje ele está recebendo um certo preconceito. As pessoas começaram a questionar o que eu ganho em me sindicalizar, quais as vantagens que de fato eu vou ter. Isso aí reflete no chão de fábrica, isso reflete nas empresas. Agora está ótimo, está aparecendo. Então, isso reflete aí numa situação que nós enfrentamos de fato. Então, por isso, é que eu gostaria de perguntar também para o Alfredo, para o Wagner, e vou primeiro dar a oportunidade para o Alfredo concluir o que ele estava falando, depois ele responder, como é que tem sido viver isso dentro da fábrica? Aquele jovem que acha que o sindicato não faz nada, que não precisa de sindicato. Como é que vocês estão enfrentando esse momento de preconceito ao sindicalismo brasileiro? Então, vê se o Alfredo consegue agora. É só abrir o áudio agora, viu, Alfredo? Isso, pode falar. Fechou o vídeo. Porque eu acho que quando ele toca lá no áudio, aí fecha o vídeo. Não tem problema. Vê se o Vaguinho fala para a gente, então, Vaguinho. Fala aí, Vaguinho. Você sumiu. Pode falar, Vaguinho. Pode falar, nós estamos te vendo. A pergunta é como é que você está vivendo esse preconceito do sindicalismo? Aí o Alfredo voltou. Acho que o Vaguinho não está nos ouvindo, não. Eu estou ouvindo. Então pode responder, Vaguinho. Então, é o seguinte, hoje, dentro do nosso setor da DVG, muitos funcionários novos, de idade indicada. E os mais velhos, a Procon está liberando. Os aposentados estão saindo. E o que eu vejo é o seguinte: já consegui sindicalizar boa parte desses jovens. Eu apresento para eles o nosso propósito, mostro para eles as conquistas, elas vão conseguindo romper. Eu ainda acho um pequeno número lá dentro da fábrica, isso no chão de fábrica, de rejeição. E nosso sindicato perdeu a força, que não tem mais isso, mas os próprios colegas falam, mas se não fosse sindicato, não tinha esse acordo aí que está sendo feito. Há sim a rejeição, mas aos trancos e barrancos eu vou conseguir conquistar o pessoal lá. E esse ano, 2021, eu pretendo sindicalizar mais ainda. Muito bom, Vaguinho. Agora, Alfredo, pode concluir o que você estava falando e como é que você está enfrentando esse preconceito, principalmente da juventude, com relação aos sindicatos? Olha, doutor Mauro, isso é até uma situação que eu sempre discuto lá nas reuniões de diretoria. Está um pouco preocupante, né? Porque devido até à própria reforma sindical, desacreditou muito o sindicato, né? Questões políticas, tudo, bateram muito no sindicato, desmobilizou os sindicatos. E, com isso, o trabalhador gerou desconfiança. É claro que há sindicatos e sindicatos, né? É claro, você vê que nossa instituição é uma instituição muito séria, né? Relevante, e isso veio afetar os trabalhadores mais jovens. E eles chegam na empresa, né? Recentemente, recente não, uns 2, 3 anos atrás, chegou um funcionário para mim e disse que por que nós estaríamos brigando com a empresa, sem a empresa, se ele chegou que a empresa já tinha dado tudo para ele, ticket, isso, aquilo. Por aí, claro, meu amigo, mas isso aí foi de quê? Foi luta do sindicato. Isso é luta que vem de anos, desde lá do século XIX, do século XX, que se criou o sindicato, que a gente vem, né, que vem lutando para o dia a dia, para melhoras do trabalhador. E o trabalhador de hoje, né, ele não vê, não enxerga o sindicato como que vai responder por ele, que vai falar por ele na empresa. Porque já chegam, por exemplo, né, já tem o ticket, já tem o
plano de saúde, plano odontológico, já tem todos os benefícios e acaba ele se sente incomodado e esquece da luta do trabalhador. É isso que eu até alerto, que a gente tem que fazer um trabalho, né, mais proativo com relação a fazer esses trabalhadores enxergar a importância do sindicato, né? E isso é deprimente quando a gente chega para o trabalhador e ele vira as costas, simplesmente vira as costas para você e fala: não, não vou me sindicalizar por causa disso e disso, o sindicato é furada. E acaba, há uns anos atrás, eu até ia discutir, tentava provar para o trabalhador que, né, as razões por que a gente estava ali pleiteando a sindicalização dele, os direitos, né, do qual que ele ia ter em vantagem. Mas sempre é assim, a gente tem um desgaste muito grande com os trabalhadores agora recente. Até meu mesmo perfil, não sei se é por a própria faculdade que eles vêm, escola, não sei qual é a ideologia deles hoje, que não, de não reconhecer, talvez, o sindicato. Eu acho que isso aí que a gente tem que buscar uma forma de trazer esse trabalhador para o sindicato, porque é a forma da gente conquistar alguma coisa para eles, para nós, né, trabalhadores. Entendi. Agora, uma informação importante também para a gente colocar, para o trabalhador que está nos prestigiando entender, é a seguinte: com a reforma de 2017, a reforma trabalhista, passou a ser facultativo realmente a questão do imposto sindical e outras contribuições. Isso quer dizer que trouxe enfraquecimento financeiro, não só para o sindicato dos trabalhadores, mas também para os sindicatos patronais. Os sindicatos patronais também vivem esse dilema de faltar recursos para sobreviver, para poder manter o departamento jurídico, para poder manter os funcionários, para dar uma assistência para o trabalhador. Mas, curiosamente, sabe o que a reforma trabalhista fez? Ela criou um conceito que é o predomínio do negociado sobre o legislado. Então, ou seja, você não tem noção do que fizeram. Então, ou seja, ao sindicato vale tudo. Então, o que for negociado, se a empresa fala assim: nós vamos pagar aqui agora, vamos reduzir o salário de todo mundo, nós vamos tirar um benefício tal, nós vamos reduzir aquilo outro. Se o sindicato concordar, pode fazer isso, reduzir os seus direitos. Evidentemente que o Sindicomércio jamais fará isso. Acho que enquanto existir e tiver essa direção, que eu conheço todos eles, principalmente o nosso presidente Wilson, jamais vai acontecer. Mas, ou seja, deram um poder imenso para os sindicatos e tiraram a fonte de receita. Por isso que os diretores nas fábricas, eles muitas vezes procuram o trabalhador e falam: vamos nos sindicalizar. Sindicalizar é fazer parte do corpo ali dos associados, poder participar da votação para eleger presidente, a diretoria, e, de uma certa forma, contribuir. E só para a gente entender, a jurisprudência dos tribunais está caminhando para um futuro próximo em que os direitos poderão ser exclusivos para quem é associado. Então, essa é uma situação que vai realmente trazer um cenário muito diferente. E eu gostaria de perguntar para os dois diretores quais são aí os benefícios que o trabalhador sindicalizado tem ao se sindicalizar. Vaguinho, pode responder. Hoje, o funcionário que é sindicalizado, ele tem uma ajuda jurídica diferenciada em relação a quem não é sindicalizado. Nós estamos pleiteando, conjuntamente com a direção do sindicato, para conseguir convênios dentro das cidades, para que o sindicalizado tenha mais opções. É uma das questões que o sindicato está almejando para puxar mais funcionários para nos ajudar. Tem essa aí dos convênios, tem a participação dos advogados, que é uma porcentagem a menos que o funcionário vai requerer na justiça. Basicamente é isso. Realmente, o que o Vaguinho disse, né, reforçando aí, o que a gente tem são, né, os direitos, né, aos advogados, né, assistência jurídica,
E, infelizmente, né, devido à nossa receita ter caído, né, Cortou o áudio, Alfredo. Isso, pode falar. os sindicatos. Aí fechou o vídeo de novo. Acho que esse celular seu, você aperta no botão, aperta nos dois. Não sei o que acontece. Vou tentar clicar no vídeo, né? Clicar Isso. de novo aqui. É porque os teclados do celular são muito sensíveis. A gente tocou ali o negócio. E como eu não estou com o meu celular, que eu estou com da minha esposa, que eu não tenho domínio dele, aí eu fico meio que perdido. Tenta pegar na câmera de novo. Isso aí, tá, Joga? Pode dar sequência. Então, nós estamos gravando ao vivo, viu, gente? Não está tendo edição nenhuma. A conversa é mais espontânea. Pode falar, Alfredo. Mas os direitos, né, igual, por exemplo, dos grandes sindicatos, né, que têm um poder aquisitivo maior, né, tem uma condições melhor de dar mais benefícios, né, que às vezes clubes, hotéis, uma série de outros benefícios. E, infelizmente, né, nossa base aqui é restrita, é pequena, e a gente não tem uma condição, né, de dar mais, por exemplo, lazer, uma série de outras coisas para os sindicalizados. Mas o mais importante é a questão jurídica, dar a ele segurança, né, que ele tem uma entidade responsável por ele, no qual ele tem onde reclamar os seus direitos e ter um bom respaldo com relação aos seus direitos trabalhistas. Muito bom. Agora, só esclarecendo aí para as pessoas que talvez não tenham entendido, né, tanto o Vaguinho quanto o Alfredo falaram, o diferencial jurídico, vou explicar. O sindicato, como a lei prevê, ele tem que dar assistência para todo o trabalhador da categoria. Então, independente de ser sindicalizado ou não, todo trabalhador que nos procura, o nosso plantão jurídico ele é bem-vindo, a gente vai esclarecer as dúvidas dele. Aí você pergunta assim, mas você trabalha de graça? Não, nós recebemos honorários do sindicato para poder dar assistência. Tanto eu quanto o doutor Gesiel, que é o meu sócio que atende também no jurídico, e a doutora Cristiane Malaquias, que nos dá um apoio lá no jurídico do sindicato. Mas qual que é o diferencial para o sindicalizado? Quando o trabalhador ele quer nos contratar, que é uma opção dele, pode contratar qualquer advogado que ele queira, mas ele fala, eu quero contratar o advogado do sindicato. Ele vai ter que pagar honorários, porque nós recebemos para orientar o trabalhador, mas os honorários contratuais para uma ação trabalhista têm que ser negociados entre cliente e advogado. Agora, qual que é a prerrogativa para o sindicalizado? Então, o Sindicomex nos paga para que, quando o trabalhador for sindicalizado, os honorários não serão devidos pelo trabalhador, mas pelo sindicato. Então, esse é um grande diferencial, além da gente pedir nessas possibilidades, quando a gente não está recebendo honorário contratual também diretamente do trabalhador, a gente está pedindo também honorário assistencial, que é a empresa que paga no processo. Então, é uma vantagem, sim, porque nós sabemos que em Pedro Leopoldo, Matosinhos, a região de Confins, Lagoa Santa, em média, os advogados cobram aí de 25% a 30% de honorários. Alguns advogados cobram até mais do que 30%. Então, ou seja, o trabalhador que é sindicalizado, se ele precisar da justiça, ele não vai ter esse custo. Então, isso traz uma diferença muito grande, que é um dos benefícios do departamento jurídico. Mas lembrando que nós recebemos pelo sindicato e estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas, não só disponíveis, é obrigação legal. Dúvidas dos trabalhadores da categoria. De outras categorias, não, mas da categoria nós estamos ali à disposição. Então, essa é uma vantagem muito grande. E já chegando para os finalmente aqui da nossa live gravada, né, que nós estamos aqui gravando para esse período de recesso de final de ano, nós vamos agora aí para a pergunta final, e até também como consideração final, as considerações finais dos dois, que é o seguinte: o que vocês entendem que o trabalhador ainda precisa e quais são os desafios daqui para frente? Então, eu começo com o Vaguinho, depois vou para o Alfredo. O que você acha que é importante, que o trabalhador ainda precisa, e quais são os desafios? Vaguinho. Bom, no meu entender, chão de fábrica é sempre a gente dar o feedback, é o retorno. Qualquer coisinha que o funcionário, mesmo não sendo sindicalizado,
nos procura, conversa com a gente, pede opinião, sugestões, a gente está pronto para ajudar. Normalmente, a gente está no trabalho na área de manutenção, estou sempre agarrado, tenho que parar, dar a satisfação para aquele colega e orientação. Aquilo que eu não sei, eu procuro ligar para o Wilson, o Geraldo, a Regina, para, fulano está precisando disso, disso e daquilo. Mas uma coisa fundamental que eu vejo nesses anos todos de empresa e de diretor do sindicato na empresa é a desconfiança. Nós temos que tirar essa desconfiança do trabalhador e continuar provando, cada dia que passa, o valor que é um sindicalista dentro da empresa, representando essa classe tão sofrida e tão marginalizada por pessoas que não sabem o que significa o sindicato. Essa é uma questão que eu estou batalhando para tirar da cabeça de muitos lá, e muitos que estão dentro, principalmente do setor de plástico, que veio de outras regiões, eles ficam me olhando com um olhar de desconfiança, mas eu estou mostrando para ele o que é um sindicato dentro da empresa. Isso eu vou conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado, Vaguinho. Alfredo? Doutor Mauro, eu acho assim, nós temos muita coisa, né, para crescer, né? Nós temos que preocupar muito com a segurança, com excesso de trabalho, excesso de horas, exploração, né, de alguma empresa, de alguns setores. Então, a gente tem que estar correndo muito atrás de muita coisa que ainda acontece dentro das empresas e que a gente tem que melhorar, procurar melhorar. Isso a gente já consegue através do trabalhador, né? Ele apontando para a gente aquilo que está acontecendo, né? A gente recentemente teve aí, né, caso da Fajolcim, muita pressão, né, muita hora extra, muito excesso de trabalho, entendeu? Quadro reduzido, equipamentos já saturados e uma série de coisas que vem acontecendo que isso acaba afetando o trabalhador. E a outra preocupação maior hoje, né, é com a questão do Covid, né, também aí que se fala até em que é acidente de trabalho, né, que tem que gerar um acate quando a pessoa desenvolver aí o Covid. Então, é uma preocupação, né, nós sindicalistas está buscando melhorar o ambiente de trabalho, estar mais próximo do trabalhador para a gente trazer melhorias, né, tanto no social, em tudo, no lazer, no ambiente de trabalho, melhorias, plano de saúde, plano odontológico, no geral. Acho que nós temos aí que estar no dia a dia em busca dessas melhoras. Muito bom. E agora, só esclarecendo um posicionamento que o Alfredo colocou com relação ao Covid-19 ser doença ocupacional, é uma discussão que ainda não se consolidou na Justiça do Trabalho. Mas a maioria dos advogados hoje está tendo o seguinte entendimento: nós, trabalhadores, passamos a maior parte da nossa vida dentro da empresa. Então, se você somar, você fica aí no mínimo 8 horas por dia dentro da empresa. Você fica 8 horas dormindo, então 8 horas você está trafegando, você está dentro de casa. Então, ou seja, a probabilidade de você contrair na empresa a doença é muito grande. Então, por isso que entende-se como doença ocupacional e realmente a empresa tem que fazer acate caso a pessoa seja afastada pela Previdência. Se ela não foi afastada, teria obrigação legal de fazer, mas não traz nenhum efeito, porque a pessoa que fica 14 dias só, ela não tem direito à estabilidade. Mas quem aí fica mais do que 14 e é afastado pela Previdência tem direito e ela tem que exigir. Se a empresa se negar a fazer acate, procure o Sindicomex, porque nós podemos também, o sindicato também pode emitir esse documento para a Previdência Social. E agora eu vou deixar aqui que o Wagner e o Alfredo se despeçam, lembrando que estamos exibindo aí o nosso programa do canal YouTube do Sindicomex, hoje, dia 6 de janeiro, dia de Reis, que estamos exibindo hoje. Então, que eles desejassem aí um 2021 melhor para todos e se despeçam. Wagner e Alfredo. Wagner. Agradeço a oportunidade, foi muito bom, está sendo muito bom esclarecer esclarecer não, passar esses conhecimentos, essas
essas experiências de vida, de chão de fábrica. É muito bom, eu espero que todos vocês, companheiros, que aqui acessar e ver essa nossa mensagem, esse nosso recado, que estamos aí para ajudar, no que for possível e impossível dentro da empresa. E desde já agradeço a todos, viu, doutor Mauro? Você e o pessoal do Sindicomec. Muito obrigado, Alfredo. Bom, primeiramente, né, agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade, a equipe do Sindicomex, né, por esse belo trabalho que está acontecendo, e desejar um 2021 de muita paz, saúde para todos aí, né, os santos reis mesmo, né, que trilhem no nosso caminho, que iluminem, né, igual o dia de hoje, né, iluminando lá a Gruta de Belém, né. Então, acho que é o que eu desejo a todos aí, 2021, muita paz, saúde e muito trabalho e luta, e né, que abre mais trabalhos para os trabalhadores, né, que a gente possa aí crescer, né, o sindicato e junto com nossos trabalhadores. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Alfredo. Nós é que agradecemos realmente a presença de vocês estarem dispondo do tempo. Olha só, o sindicalista está aí dispondo do tempo para poder falar com o trabalhador. Agradecemos de todo o coração. E convidamos você, trabalhador, para a próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro, porque vamos conversar com outros diretores. Teremos aqui o diretor da Intersemente, que é o diretor do sindicato que atua na Intersemente, e também o diretor da CRH, que vai contar para a gente as experiências com umas histórias bonitas e interessantes que foram contadas para a gente. Uma boa noite e até breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Com Deus.